Olá, irmãos, graça e paz. Estudaremos hoje a pergunta de número 32 do nosso breve catecismo de Westminster. Para isso, nós vamos orar, pedir a direção de Deus. Senhor, nós pedimos a tua direção, teu Espírito Santo nos abençoe nesse momento para trazer luz à tua palavra, para abrir a nossa mente, abrir o nosso coração para o acolhimento da Tua Palavra e para que possamos, além de acolher, colocar em prática a nossa vida, fazendo a Tua vontade. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, o nosso texto básico se encontra na primeira epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Vamos fazer a leitura deste versículo. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Nós vimos, irmãos, no estudo anterior sobre a vocação eficaz. E a vocação eficaz, para a gente dar uma recapitulada, é uma obra graciosa do Espírito que leva o pecador a compreender e a aceitar o Evangelho. E essa aceitação vem pela pregação da palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo. E é também um chamamento para fora do pecado, para fora do mundo e para o gozo eterno no reino de Deus. E é também uma convocação para uma vida de santidade, para uma vida de glorificação a Deus e para o alcance dos altos privilégios em Cristo Jesus. Mas vamos à pergunta de hoje, a pergunta de número 32 do breve catecismo de Westminster, que diz o seguinte: que bênçãos gozam nesta vida aqueles que são eficazmente chamados? E a resposta é a seguinte: os eficazmente chamados gozam nesta vida da justificação, adoção e regeneração e das bênçãos que acompanham estas graças. E nós elencamos aqui as 3 bênçãos principais que acompanham o chamado, aquele que foi chamado eficazmente e que gozam as bênçãos de Deus. Primeiro é a fé em Cristo. É uma bênção maravilhosa. E o arrependimento. E o terceiro é o amor de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, nem de obras para que ninguém se glorie. Então, tem 2 coisas principais aqui: a fé, a graça e a fé. A graça tem a fé como mediadora. Assim como nós não podemos entender a palavra sem a mediação do Espírito Santo, e assim como nós também não podemos chegar a Deus sem a mediação de Jesus Cristo, assim também nós não poderemos entender, compreender e aceitar o plano maravilhoso de Deus, a sua graça, se não for por meio do Espírito Santo, pela mediação do Espírito Santo. E uma coisa importante, irmãos, é que a fé é ela que revela a grandeza da graça e é ela que leva o pecador ao arrependimento para a aplicação da redenção em Cristo Jesus. Então a fé ela vai promover estas coisas, ela vai dar compreensão da graça, vai levar o pecador ao arrependimento e à rendição à graça de Cristo.
E todos nós sabemos já que a graça é um favor imerecido, um benefício dado não porque quem recebe tenha algum merecimento, mas por causa da generosidade de quem dá, de quem oferece essa graça. E a graça é um presente que não pode ser pago. E ele também não pode ser merecido, e não pode ser adquirido por nenhum esforço, porque senão deixaria de ser graça. Se a gente pudesse fazer alguma coisa, alguma obra, algum merecimento, pudéssemos ter algum mérito, toda a obra de Cristo cairia por terra, porque aí não seria por graça, mas seria pelos nossos próprios méritos. Então a graça é um ato do amor incondicional de Deus que revela o seu caráter benevolente, que revela o seu caráter amoroso, de um amor incondicional pelo pecador. A graça não é uma capacitação para nos tornarmos bons e, por meio dela, adquirirmos os méritos para a salvação. Não. Até porque a graça é um ato privativo de Deus e não é um ato de cooperação entre o homem e Deus para a sua salvação, como pensam os arminianos e os pelagianos. O homem natural, morto nos seus delitos de pecados, ele não tem capacidade, ele não pode compreender e nem aceitar por si só os atos salvíficos da graça de Deus. Ele não tem competência, primeiramente porque ele está morto, e o morto não pode fazer obra alguma, não pode ter nenhuma iniciativa. Em João na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 19, diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E lá no versículo 10 desse mesmo capítulo, diz que o seu amor consiste não em que nós o tenhamos amado, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E aí nós temos que entender essa palavra propiciação, que significa apaziguamento, satisfação. Jesus apaziguou a ira de um Deus que foi ofendido pelos nossos pecados. Jesus nos reconciliou, o Deus ofendido com o ofensor, que somos nós. Ele fez isso pagando o preço dos nossos pecados para aplacar a ira de Deus e assim nos apaziguar com Ele, trazer paz entre Ele e o nosso Deus. E somente a graça mediada pela fé nos faz compreender esse amor para vencer a nossa resistência e rebeldia contra Ele, só pela graça de Deus. Mas nós temos aqui também a fé. A fé não é uma conjectura, a fé não é uma especulação, não é uma abstração. Hebreus define a fé com duas palavras. Hebreus capítulo 11 diz que a fé, ela é certeza e é convicção. Ela é a certeza de coisas que não se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então a fé não deixa dúvida, a fé é algo concreto, é algo que nos dá plena segurança, é a certeza daquilo que nós esperamos. Nós sabemos que aquilo que nós esperamos, isso vai acontecer. E a convicção de fatos que ainda vão acontecer, que nós não podemos ver ainda, mas nós temos certeza que veremos. A fé é a ponte de ligação na graça. Nós só compreendemos
e aceitamos a graça por intermédio da fé. E é a partir daí que a nossa resistência é vencida. A fé aplica o plano maravilhoso da graça e vence a nossa resistência. A fé dá compreensão do plano de Deus e nos quebranta ao arrependimento. Então, a partir daí, nós deixamos de ser inimigos de Deus depois do nosso arrependimento, da nossa confissão de pecados, e nós passamos a ser amigos de Deus, e aí começamos a gozar das bênçãos do seu grande e infinito amor. Mas tem uma coisa importante nesse versículo de Efésios, que diz que isso não vem de vós. Tanto a fé como a graça não vem de vós. E tem um motivo por que não vem de vós, não vem de nós. Nós não podemos produzir estas coisas para que ninguém se glorie. Ninguém pode chegar no céu se gloriando de que conseguiu chegar lá por algum mérito seu, por algum feito seu, por alguma coisa que tenha realizado. Porque se assim fora, toda a obra de Cristo seria jogada por terra e não haveria nenhuma necessidade de ele ter vindo a esse mundo passado, passou. Então, só entraremos no céu pelos méritos de Cristo, e o único que deve ser glorificado é o próprio Deus, não nós, porque toda glória só pertence a Ele. Por isso que ele diz que isso não vem de nós, é dom de Deus. E aqui tem um golpe mortal nos ditos profetas milagreiros, aqueles charlatões e impostores, trapaceiros, que se aproveitam da fé do povo, que saem prometendo milagres, e quando não podem cumprir aquilo que prometeram, eles dizem que os fiéis não têm fé. Ora, o texto é bem claro, ele está dizendo que tanto a fé como a graça não vem de nós, é dom de Deus. Nós não podemos produzir fé. Isso é um dom de Deus. Eles fazem isso porque eles querem jogar a responsabilidade quando não conseguem cumprir as suas promessas. Eles querem penalizar os seus fiéis porque são mentirosos e aproveitadores. O tempo para a regeneração, essa regeneração pela graça de Deus através da fé, ele é limitado, ele só acontece nessa vida. Ninguém pode ser regenerado depois da morte. E é Deus quem determina esse tempo da regeneração. Nós não podemos levar ninguém a Cristo a pulso. Nós não podemos fazer isso. A missão que o Senhor deixou para nós como Igreja de Deus é a pregação do Evangelho. Então nós devemos pregar o Evangelho e o Espírito Santo vai fazer o convencimento e a pessoa vai se render diante de Deus, mas isso no tempo de Deus. Deus é quem determina o tempo da regeneração e o novo nascimento. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5 diz que nós fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis e predestinados para ele, para sermos adotados como seus filhos, segundo o beneplácito de sua vontade, ou seja, conforme a sua vontade, no tempo dele, na hora que ele quiser. Então, as bênçãos resultantes da vocação, elas têm consequências eternas. O tempo é limitado, só pode ser feita em vida a regeneração. E todos os eleitos vão ser regenerados, mas as consequências são eternas, porque os regenerados vão viver eternamente na glória de Cristo, dando sempre graças e glorificando o seu nome por conta da sua salvação e do seu livramento da condenação eterna. Então, os eleitos de Deus, eles gozam do seu amor incondicional. Esse amor, o amor de Deus, irmãos,
não é apenas um sentimento, não é uma coisa, um sentimento afetivo, passional, mutável, porque Deus não é um ser passional, nem é um ser circunstancial, ele é imutável. E ele diz isso claramente lá em Malaquias capítulo 3, versículo 6, e ele diz: porque eu, o Senhor, não mudo, e por isso vós, ó filhos, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. E ele também diz lá em Romanos capítulo 8, 38 e 39, que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. A palavra de Deus diz que nem morte, nem vida, nem altura, nem profundidade, nem fome, nem nudez, nem coisas do presente, nem do porvir, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é imutável. Deus não quebra a sua aliança, nada pode nos separar do amor de Deus. Não importa se nós somos infiéis, porque Ele continua sendo fiel, Ele não muda. Olha que o povo de Israel, quantas vezes quebraram a aliança do Senhor, mas o Senhor nunca desprezou o seu povo. Olha que nós, como igreja do Senhor, muitas vezes nós nos rebelamos contra o Senhor, fazemos tantas coisas que lhe desagradam, quebramos a nossa aliança com Ele, mas Ele continua sendo fiel e Ele sempre levará a sua igreja, essa igreja que mesmo sendo toda cheia de problemas, dificuldades, Ele não vai quebrar a sua palavra, porque Ele prometeu uma aliança que Ele fez lá no Éden, a aliança que Ele foi renovada lá em Noé, em Abraão, em Davi e no próprio Jesus Cristo. Ele é fiel. E essa é a única razão pela qual nós não somos destruídos, porque a fidelidade do Senhor dura para sempre. Que coisa maravilhosa! E é por isso que a palavra de Deus diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã na vida do seu povo. Então, como nós podemos ver o amor de Deus? Por meio da sua fidelidade. E como Deus faz perceptível esse amor dele. E nós colocamos aqui 4 situações. A primeira, na bênção da eleição. A palavra de Deus diz que ele, lá em Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 1, versículo 4, que Deus nos escolheu nele e nos predestinou para ele, a fim de sermos adotados como filhos antes da fundação do mundo. Então esse amor de Deus, ele é tão grande que ele nos amou antes mesmo que houvesse o mundo, antes que qualquer coisa existisse, ele já nos amava e ele já tinha nos escolhidos e nos elegido. Mas como nós podemos perceber esse amor de Deus, irmãos? De uma outra forma, na bênção da encarnação. Ele nos amou, Ele nos escolheu, mas Ele também se encarnou. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a encarnação de Cristo não deve ser compreendida por nós apenas como uma coisa romântica, como o Natal, o Filho de Deus, o Deus que está ali numa manjedoura e tal, porque o nascimento de Cristo, irmão, representa a humilhação da maior autoridade, do Rei do Universo, daquele que estava entronizado entre os anjos, num céu incorruptível, um lugar onde não existia pecado. E esse Deus, ele se humilha a ponto de vir para esse mundo cheio de imundícias, de pecado, de corrupção, de sujeira. Vem para viver ele deixa aquele reino maravilhoso para vir para esse meio dos homens cruéis, perversos. Ele deixou a sua glória. Isso não é uma coisa romântica, isso é uma coisa séria que nós temos que ver, que esse Deus nos amou de tal maneira que abriu mão da sua glória por um tempo para vir aqui se oferecer por nós.
Esse é o amor de Deus. E não só para vir aqui, mas ele veio para morrer, para tomar sobre si todas as nossas maldições, todas as nossas imundícies, todos os nossos pecados. E quando ele sobe naquela cruz com os nossos pecados sobre os seus ombros, ele é feito pecador. Ele nunca pecou, mas ele é feito pecador. E quando ele é feito pecador por causa dos nossos pecados, ele é passível de penalidade, porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, e ele vai receber sobre si toda a ira que Deus tem contra o pecado. E ele vai ser condenado em nosso lugar. E a palavra diz que por causa da sua morte, da sua condenação, nós obtivemos a vida. A sua morte é a nossa vida, porque ele tomou o nosso lugar e pagou o preço da nossa condenação, o preço do nosso pecado. A bênção da encarnação. Mas também, irmãos, nós podemos ver esse amor de Deus refletido na bênção da comunhão. Ele só não nos elegeu, mas quando ele veio executar o plano da salvação, e ele mostra seu amor na bênção da comunhão, porque quando ele saiu, ele voltou para o céu para assumir novamente a sua glória, a sua majestade, todo o seu poder. Ele deixou o Espírito Santo para habitar permanentemente conosco. E a palavra de Deus lá em João capítulo 14, versículo 16 diz: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Ele não nos deixou órfãos, ele nos deixou o Espírito Santo para ser o nosso Consolador, o nosso ajudador, o nosso companheiro diário que habita, que mora. Habitar significa morar no nosso coração, para nos confortar, para nos dar alento e para cada dia nos conduzir na caminhada sem desanimar. Então, essa é uma bênção maravilhosa de Deus, o seu Espírito que habita em nós. Mas em quarto lugar, ele prova o seu amor na bênção da provisão dos meios de graça. Quais são os meios de graça que Deus deixou para nós? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a oração, o louvor, os sacramentos, a comunhão dos irmãos, são meios de graça, são canais de bênçãos que Deus transmite ao seu povo para a sua aproximação, o aperfeiçoamento, a restauração, a manutenção da comunhão dos eleitos com Ele. Então, irmãos, as bênçãos do chamado eficaz são a fé, o arrependimento para a vida, e tudo isso é fruto do amor gracioso de Deus. O homem natural não pode colaborar com esse chamado, pois somente a graça, que é mediada pela fé, habilita o pecador para que ele possa vir a Cristo. Infelizmente, irmãos, após o novo nascimento, ainda carregamos o peso do pecado, porque ninguém atingirá a santidade plena na vida terrena. Mas, mesmo assim, na nossa imperfeição, nós recorremos sempre a Cristo, e os méritos de Cristo sempre estará ao nosso lado para nos justificar, para nos perdoar e para continuar purificando as nossas vidas, para vivermos em santidade na sua presença. Somente a obra do Espírito Santo pode levar a alma a uma nova realidade voltada para compreender e entender o chamado divino. E é a partir desse chamado que nós passamos a ser propriedade de Cristo e nos tornamos parte de Deus em sabedoria, justiça, santificação e redenção.
E isso não pelos nossos próprios méritos ou para a nossa própria glória, mas pelos méritos de Cristo e para a glória de Deus Pai. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado por todas estas bênçãos que provêm da graça do Senhor, que nos alcançou de forma maravilhosa. Muito obrigado, continue conosco, nos dando o entendimento da Tua palavra e cada dia mais aplicando em nossos corações para que possamos servir melhor ao Senhor. Nós te pedimos isso e te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.